Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você já pensou que motivação grande tiveram esses homens, esses pescadores, né? E o Senhor dá a eles uma direção do que eles iam fazer, mas ele fala uma palavra aqui, porque quem trabalha 100% na obra do Senhor, tem alguns irmãos que trabalham em tempo integral na obra do Senhor. Eu estou falando de irmãos com os quais eu estou em comunhão, que estão congregados ao nome do Senhor. Eles não estão empregados em uma missão. Embora tenha alguns irmãos que trabalham em editoras, não é? Aí é uma empresa que produz livros e tudo mais, é diferente. Mas tem irmãos também que deixam a sua profissão para se entregar à evangelização, ao ensino da palavra, às viagens e tudo mais. E eles não têm um salário, não tem um chefe em cima deles, não tem aposentadoria, não tem plano de saúde, de benefícios, nada. Eles simplesmente sentem esse chamado e saem para trabalhar para o Senhor. E aqui esses homens, eles receberam esse chamado. É claro que é um chamado que tem que vir do Senhor, não é? Não pode ser uma coisa tipo assim, ô mulher, eu não vou mais, vou largar o emprego hoje e vou viver só de evangelho, né? É que nem tinha um. Logo os irmãos começaram a reunir aqui em Limeira, muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, e tinha um que era meio assim, cabeça fraca, né? Ele queria ser líder de tudo. Então ele queria dizer que ele trabalhava para o Senhor, ele vivia por fé. Ele falava que ele vivia por fé. E aí um dia ele foi no supermercado junto com um irmão, e ele pegou lá, comprou umas coisas, tal, pôs tudo lá na saída, no caixa, né? Aí ele virou para esse irmão e falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu estou aqui por fé. Na cara dura. Aí esse irmão, a fila olhando ali, todo mundo esperando, né? Para não passar vergonha, pagou a compra dele, né? Aquilo não era viver por fé. Aquilo ali era malandragem, é dar um golpe, né, no outro irmão lá que tinha o dinheiro. Então, mas muitos irmãos, sim, viajam, se dedicam. Alguns trabalham uma parte do ano num trabalho comum, ou dando aulas, ou trabalhando numa empresa, ou fazendo consultoria, ou sendo vendedor. Tem um livro muito bom na Verdades Vivas, é A Obra do Evangelho, acho que é o nome, de Charles Stanley. Acho que é Charles Stanley, se não me engano. Ele conta histórias das viagens que ele fazia para pregar o Evangelho. É muito interessante, muito legal o livro, um livro gostoso de ler. E ele era um vendedor, representante de ferramentas. Então ele ia nas lojas de ferramentas para vender ferramentas nas lojas de ferramentas. Só que aí ele pegava um trem, ele pegava uma carruagem, ele andava na rua, ele visitava pessoas. Então ele estava sempre pregando, sempre evangelizando, mesmo naquela profissão que ele tinha, na profissão secular dele. Muitos irmãos fazem isso. Tem muitos irmãos que, por exemplo, nos países, nos Estados Unidos e Canadá, você tem o tempo do plantio, depois você tem o tempo da colheita e tal. Aí você tem meses de inverno, que não dá para fazer nada. E muitos usam esses meses de inverno para consertar o celeiro, para consertar o trator, o maquinário e tal, mas também para visitar irmãos, para pregar o evangelho, para sair. Agora, tudo isso é a obra do Senhor. Não tem que ser falar assim, não, eu quero ser missionário na África, eu vou me inscrever numas missões ali. Mas vai ser servo de homens, porque eles que vão falar para você o que você tem que fazer, para onde você vai. E nunca se esqueça disso, vou falar agora, é muito importante. O Senhor Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Não é rogai para missão, luz transcendente do Evangelho, não é quem envia trabalhadores. Não. Rogai para o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, a seara dele. Ah, eu vou rogar para o pastor
me enviar para o campo missionário. Não, não é assim. Nós não somos servos de homens. Porque se tem até uma história interessante que era de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário inglês, britânico, que foi para a China, amparado por uma missão inglesa que o enviou para lá. Como normalmente acontece com missões, missionários e tal, a missão o mandou para a China. Ele foi para a China. Ele pregava o evangelho, e nada lhe acontecer. Aí ele reparou uma coisa. Naquela época na China, isso no século XIX, os chineses os homens chineses tinham trança, tinha duas trancinhas assim, que nem de ver em gibi, né? E tinha aquele chapeuzinho cônico assim, e ele ali, um britânico, ele era obrigado a vestir terno, gravata e cartola, que era a moda do século XIX. E ele reparou que ele ia pregar numa esquina lá numa rua chinesa, o que acontecia? Juntava uma multidão para rir. Porque nunca tinham visto um homem vestido daquele jeito, de terno, gravata e cartola, né? Aí ele pegou e rompeu com a missão, porque a missão obrigava ele a se vestir daquele jeito. Aí ele rompeu com a missão. Ele ficou só por fé. Só por fé. Aí sabe o que ele fez? Ele arrumou um chapéu cônico, botou duas trancinhas postiças, uma bata daquelas de chinês, né, aquela roupinha de chinês, sapatilhas, em vez daquele sapato de couro que ele usava, sapatilha de chinês, e foi para as ruas para o evangelho. Aí começou gente a se interessar pela palavra, não pela roupa esquisita dele, que ele tinha antes. Porque ele chamava atenção para si, e não para a palavra que era pregada. Então, uma coisa importante, aquele que trabalha na obra do Senhor, ele deve satisfação ao Senhor. O patrão dele é o Senhor. Não é uma organização, não é uma igreja, não é uma junta de missões, nada disso. É o Senhor. Eu sei que tem muitos missionários sinceros aí, trabalhando no campo missionário, pregando o evangelho, com toda sinceridade e mesmo assim ligados a uma organização. Eu espero que eles entendam que eu não estou criticando eles, né? Estou criticando esse sistema que não existe na Bíblia. Eu não sei se a maioria daqui sabe que todas as organizações, todas as ONGs, porque são ONGs, organizações não governamentais, né? Essas ONGs de missões, tem até um site na internet que você pode procurar lá para saber que porcentagem das doações, porque eles vivem de doações, né? Vai efetivamente para o missionário no campo de missões, lá no outro país, na Índia, na África, na China, e quanto fica para gastar com propaganda, com administração, para pagar o salário do presidente da missão. Porque tem todo um grupo lá por trás disso, né? No livro do Bruce Anstey, A Ordem de Deus, ele fala alguma coisa sobre isso, que uma grande porcentagem não vai efetivamente para o trabalho missionário, mas vai para manter a estrutura da organização. Isso também acontece com tudo, viu? Até você vai lá doar para uma entidade que ampara pessoas com câncer, não é? Vai uma parte do dinheiro para as pessoas com câncer, mas geralmente vai uma parte grande para a administração, para aquele serviço de telemarketing, as meninas que ficam ligando para conseguir doações e tal. Tem muito dinheiro das doações que vão para essa estrutura. Então essas estruturas não tem na Bíblia, pelo menos que eu saiba, não tem nada na Bíblia, né? Então quando eles vão aqui, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Não seguiram uma organização, não seguiram um líder, um pastor, não seguiram qualquer outro. Seguiram o Senhor. E agora você viu aqui que eles ganharam, eles tinham você viu aqui que eles tinham um crachá escrito Missionário Pedro. Não tinha nada. Não tinha título nenhum. Essas coisas são ridículas, né? Não tinha. Eram simples homens levando a palavra de Deus para as pessoas. E deixar tudo e o seguirem, mas deixar com a responsabilidade, né? Não é para você
deixar de pôr o leite das crianças, né? Negligenciar sua família. Não é isso que ele está falando aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção, deixa eu ver aqui, onde que eu vi a palavrinha? No versículo 10. De igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Agora, essa troca de atividade, de meio de vida e tudo, só pode vir quando você recebe do Senhor, no seu coração, essas palavras. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Não temas. Agora, se você não acha que não tem essa vocação, não tem esse chamado, mas se você quer realmente também ser um pescador de homens, nada impede de você fazer isso onde você está. Você está numa escola, você está num trabalho, numa fábrica, no consultório médico. Leve as pessoas ao conhecimento de Cristo nesses lugares. Você tem uma loja, põe lá no balcão uma caixinha com folhetos evangelísticos. Na verdade, viu, tem vários folhetos evangelísticos que foram escritos pensando em todas as possibilidades para serem bem evangelísticos e não de convidar para alguma igreja, para alguma grande... como é que chama aqueles negócios? Hoje, grande culto de empresários para você ficar rico. Bobagem de coisa. Isso aí é adorador de Mamon que faz isso, né? Querer misturar evangelho com dinheiro, com prosperidade. Eu pergunto para você, qual dos apóstolos terminou sua vida rico, confortável, numa fazenda, criando gado, andando de limusine, viajando de avião, de jato executivo, de helicóptero? Qual dos apóstolos, aqueles primeiros missionários que o Senhor chamou, qual terminou a vida assim? Nenhum. Todos eles, exceto João, que morreu de velho numa prisão, na ilha de Patmos, todos eles morreram uma morte desgraçada, uma morte dolorosa. Foram assassinados, foram torturados. Leia o capítulo 11 de Hebreus, quando ele fala no final do capítulo 11, ele cita uma série de mártires antes até de Cristo, e fala assim, dos quais que eles foram cerrados ao meio, foram comidos por feras, foram apedrejados, então, aí tem uma frase assim que eu acho fantástica, fala assim, dos quais o mundo não era digno. Porque se o mundo fosse digno deles, eles não estariam naquela situação de tanto sofrimento, mas o mundo não era digno deles. Não é que o mundo servisse para alguma coisa, o mundo não era digno deles. Eram homens e mulheres que estavam muito acima do que é esse mundo. Esses que estão na listinha de Deus, vamos falar assim, né? Como aquelas pessoas que realmente importam, aquelas pessoas que são instrumentos de Deus para a glória dele. E é isso que foram esses homens aqui, que nós estamos lendo a história deles agora aqui, não estavam nessa, não tinham entrado nessa para ganhar carro novo, para prosperar na vida, para serem alguma coisa, serem algum presidente ou vice-presidente de um país, ou entrar em política para atrair membros com o seu cristianismo, né? Nada disso. Eram homens simples, prontos a apanhar, prontos a serem perseguidos por amor de Cristo. Mas o que o Senhor falou para eles? Não temas. Não temas. Eles podiam perder tudo, até a vida, mas não perderiam o Senhor. Não existe lugar melhor do que a presença do Senhor. E aqui eles estavam, né? Deixa eu voltar aqui ao nosso texto. De Lucas capítulo 5. Como é que Pedro chegou à conclusão de tudo isso, né? Porque ele viu o Senhor agir
Mas antes dele ver o Senhor agir, ele agiu em cima do quê? Em cima da palavra do Senhor. Então, se nós queremos ver o Senhor agir, se nós queremos ver ele fazer alguma coisa na nossa vida, nós temos que confiar na sua palavra. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí, quando ele viu o resultado disso, de ter confiado na palavra do Senhor, é que aparece no versículo 8, e vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Era muito grande a pesca. Era muito grande o que o Senhor fez, começando no momento em que ele confiou na palavra do Senhor. Como nós somos teimosos, né? Por que a gente dá tanta cabeçada na vida e depois descobre que devia ter confiado na palavra do Senhor? Não é? Devia ter confiado na palavra do Senhor. E depois confiamos, as coisas, né? As coisas vêm, parece que como que num passe de mágica. Mas é isso que aconteceu aqui com Pedro. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.